Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou corrigir os exercícios 6, 7 e 8 da página 62. Esses exercícios ainda estão falando de relação de Girard. Para isso eu deixei ela aqui copiada, lembrando que ela encontra-se na página 59 da apostila, ok? Vamos lá? Acompanhem comigo. As raízes da equação x ao cubo mais 7x² mais 14x mais 8 igual a zero formam agora uma progressão geométrica. Nessas condições, obtenha o conjunto solução dessa equação. Então, na aula passada, nós falamos de progressão aritmética, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre progressão geométrica. O que é progressão geométrica? Você vai tendo uma sequência numérica e de um para outro você tem um número, que é a razão, que sempre multiplica. Por exemplo, vou criar uma progressão geométrica. Primeiro 2, aí 2 vezes 2 daria 4, 4 vezes 2 daria 8 e assim sucessivamente, ok? Então, o conjunto solução está formando uma progressão aritmética, tá? Desculpa, geométrica. Do 2 para chegar no 4, tá? Eu multipliquei por 2. Do 4 para chegar no 8, eu multipliquei por 2. Então, está sendo sempre multiplicado por 2, tá? Aqui, o que a gente poderia dizer, tá? Que eu tenho o x1, eu tenho o x2 e eu tenho o x3, ok? O x2 eu posso chamar de x2, certo? Quem seria o x1? Seria o x2 dividido pela minha razão, tá? Então, pensa que o x2 é o 4. Quem seria o 2? O 4 dividido por 2. E quem seria o x3? Seria o x2 multiplicado pela minha razão. Se a gente pegar como esse exemplo aqui, como que eu chegaria no 8? Eu pegaria o 4 e multiplicaria pela razão, que era 2, tá? Pela relação de Girard, nós temos que, quando eu pego x1, multiplico por x2 e multiplico por x3, eu encontro menos d sobre a. Lembrando, quem é esse d aqui? É a variável independente, que nesse caso aqui é o mais 8. Então, é ela que é a variável independente, é esse dzinho aí, tá? O x1 é x2 dividido por q. O x2 é o próprio x2 e o x3 é o x2 multiplicado por quê? Isso será igual a menos da minha fórmula. O meu d é 8 e o meu a, lembra que é antes do x ao cubo, que é, aqui nesse caso, 1. O que pode simplificar? Um q embaixo e um q em cima eu posso simplificar. x2 vezes x2 vezes x2 vai dar x2 ao cubo, tá? Lembra, mantém a base e soma-se os expoentes. Isso será igual a menos 8, porque menos 8 dividido por 1 dá menos 8. Está elevado ao cubo, o contrário é a minha raiz cúbica, tá? E que número que vezes ele 3 vezes vai dar menos 8? Seria o menos 2, ok? Se você pegar menos 2, multiplicar por menos 2, dá mais 4. E mais 4 vezes menos 2 chega no menos 8, ok? Então, eu achei uma raiz. Como é que eu encontro as demais, tá? Então, a gente já fez isso anteriormente, mas eu vou reforçar aqui com vocês, tá? Eu tenho uma, que é o menos 2, faço brioche Ruffini com o menos 2 e uso os coeficientes lá. Então, 1, 7, 14 e 8. Tombo 1, 1 vezes menos 2, menos 2. Devo 2 e tenho 7, eu tenho 5. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Devo 10 e tenho 14, sobra 4. 4 vezes menos 2, menos 8 e aqui 0. Lembra? Sempre. Quando ele é raiz, aqui precisa zerar, o resto precisa dar 0, tá? Essa resposta é uma equação de segundo grau. Então, é x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a 0, tá? Como é que resolve equação de segundo grau? Por Bhaskara. Só resolver o Bhaskara que vocês vão encontrar aí, tá? Resolvendo o Bhaskara, é importante que vocês
façam isso, vocês vão encontrar o x1 vai dar menos 1 e o x2 vai dar menos 4, tá? Então, quem seria a minha solução aqui? Seria o menos 1, o menos 2 e o menos 4. O que é a solução? Quando eu coloco no lugar daquele x ali da equação, esses valores zeram a minha equação. Fica igual a zero, zero igual a zero, ok? Então, ele é a solução. Tentem fazer, qualquer dúvida estou à disposição. Vou paralisar o vídeo e vou puxar a questão 7 agora, tá? Um minutinho. Olá, pessoal, voltei, tá? Então, vamos lá. Exercício 7. Lembrando que esse exercício encontra-se na página 62, ok? Diz o seguinte. As dimensões em metros de um paralelepípedo retângulo são dadas pelas raízes do polinômio x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 56x menos 64. Determine em metros cúbicos o volume desse paralelepípedo. Então, o que ele quis dizer? Que o comprimento, a profundidade e a altura desse paralelepípedo retângulo são as raízes desse polinômio, tá? Ele quer saber o volume, tá? Então, vamos relembrar. O volume de um paralelepípedo retângulo é o comprimento vezes a profundidade vezes a altura, ok? Eu não sei quem são, né, essas medidas. Porém, pela relação de Girard, eu sei que quando eu multiplico x1 por x2 por x3, eu encontro menos d sobre a, ok? O que é o menos d sobre a aqui? Lembrem-se, o d é a variável independente, a que não tem letra lá, que é o menos 64. Então, quando eu multiplico x1 por x2 por x3, eu encontro menos da minha fórmula. O meu d é menos 64, que é a variável independente, dividido por a. O a sempre é o número que está antes do x ao cubo, que nesse caso aqui é 1. Assim, x1 vezes x2 vezes x3 será menos que multiplica menos, mais 64, ok? Pronto, eu tenho a vezes b vezes c, que é 64. E está em metros cúbicos, ok? Porque aqui as dimensões estão em metros. Então, usei a relação de Girard para resolver esse problema. E aí, a gente finaliza com o exercício 8, é uma questão de vestibular. Ele diz assim, ó, sabendo que x é igual a 2, é um zero do polinômio. Então, se ele é zero, ele é solução. Se eu colocar ele no lugar de x, isso daqui vai zerar. É correto afirmar que a soma das outras duas raízes é igual. Então, não preciso esquentar minha cabeça. Vou pela relação de Girard, tá? Eu sei que quando eu somo x1 mais x2 mais x3, isso dá menos b sobre a, ok? Eu tenho que uma raiz é 2. Então, no lugar do x1, por exemplo, eu vou substituir por 2. Se eu somar o x2 mais o x3, isso é igual ao menos da minha fórmula. Quem é o b? O b é o que está antes do x quadrado, que nesse caso aqui, ó, é o menos 21. Dividido por a, quem é o a? É o que está antes do x ao cubo. Então, nesse caso aqui é 9, ok? Eu vou lá, 2 mais x2 mais x3 é igual. Menos que multiplica menos dá mais, 21 dividido por 9, ok? Esse 2 aqui, que é positivo, tem que passar com o sinal oposto, tá? Eu só vou deslocar minha lousa aqui um pouquinho para a gente continuar essa continha. Olha só. Então, vai ficar assim, ó. x1 mais x2 mais x3 é igual a 21 nonos menos 2. Subtração de fração. Quando os denominadores são diferentes, eu preciso deixar isso no mesmo denominador. Como é que faz isso, né? Esse 1 que está aqui embaixo, invisível, multiplica em cima e embaixo aqui, ó, tá? Então, vai dar 21 nonos. E o 9 que está aqui embaixo, vai multiplicar lá em cima e embaixo por 9, tá? 2 vezes 9 vai dar 18. E 9 vezes 1 vai dar 9. Quando você dividir 18 por 9, chega de novo no 2. Agora, eu posso subtrair frações
quando os denominadores são iguais. 21 menos 18 vai dar 3 nonos. 3 nonos dá para simplificar por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. 1/3. Alternativa A, tá? Tem outra forma de fazer esse exercício? Tem. Você pode usar o Brioti Ruffini com o 2, tá? Chegar numa equação do segundo grau, achar x1 e x2 e somar, tá? Também seria uma outra maneira de encontrar a resposta, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera. Tchau pra vocês!